Finalmente, o verão chegou aqui no Trentino Alto Adige, muitas pessoas a caminho das Dolomitas. Então, fica nesse vídeo que eu vou te passar todas as informações importantes para você não ter nenhuma surpresa aqui na região. E qual é a coisa mais importante que você precisa entender? A amplitude térmica. Quando a gente fala de alta montanha ou uma região alpina, é o que exatamente acaba pegando muitos turistas de surpresa. O Trentino Alto Adige, como eu já expliquei em outros vídeos, é uma região, como se fosse um estado brasileiro, São Paulo, Minas Gerais, ou um estado americano. Eu vou colocar o mapinha aqui. Ele é dividido basicamente em 2 províncias, a de Bolzano e o Trento, onde o Trento ainda se beneficia um pouco, do clima mediterrâneo, mas majoritariamente aqui o clima é alpino. Nossos invernos são longos, rigorosos, a primavera chega mais tímida e o verão ele vai aí do final de junho até, agosto, né, são 3 meses aí desculpa, até setembro, são 3 meses aí de verão. Junho e julho eu estou empacotando aqui, porque tem características muito semelhantes, só que a amplitude térmica é exatamente a variação entre os vales e a alta montanha. A cada 1.000 metros que a gente sobe a montanha, baixa mais ou menos 6 graus de temperatura. Então, aqui não é incomum o Baixo Vale presenciar dias de 33 graus, como hoje, por exemplo, e a alta montanha amanhecer com 5 ou 7 graus. E aí o que que acontece? Você está vindo lá da região central, do sul da Itália, passeando nas praias, tudo maravilhoso, quente, chega aqui no Vale Quente ou nas cidades mais baixas, e aí no seu hotel lá no alto da montanha, o que que vai acontecer? Vai estar um pouco fresco. Então a primeira dica aqui é para amplitude térmica especificamente, sempre traz uma blusinha. Já dizia a sua avó e acho que essa é a principal dica, desse vídeo, né. Então cuidar para não estragar o seu dia. Se você principalmente acordar cedo para entrar em alguma trilha, tem chance de estar vento e estar bem fresco. Eu sou montanhista há mais de 20 anos. Nós moramos na área das Dolomitas de Brenta, na província do Trento. E um erro muito comum que a gente observa agora, principalmente olhando os números dos acidentes que acontecem aqui na região, são associados à falta de preparo físico e também a uso incorreto de equipamento. Então, o que que significa? Ah, é tranquilo para mim andar 3 quilômetros, 5 quilômetros. A altitude aqui é diferente, o terreno é irregular. E aí, somado a tudo isso, tá muito quente. Então, muitas pessoas sofrem de desidratação ou também por conta de escorregar. Você vai lá, tá sem uma bota ou um tênis adequado e acaba escorregando. Então, assim, tá vindo para essa região. Eu sei que vocês assistem vários blogueiros mostrando que esse lugar é lindo mesmo, é maravilhoso, tem que vir. Mas alta montanha exige cuidado e respeito. Outro grande fator importante, pela minha experiência, eu sempre brinco. Você quer fazer trilha? Você tem que ir cedo para trilha. É cedo mesmo. 7 da manhã já está na trilha. Por quê? Porque, pessoal, essa época aqui é extremamente lotado. Um dos motivos que a gente não faz tanta trilha nesse período é por isso. Uma pessoa até perguntou: ah, por que que vocês não estão fazendo trilha na região agora? Primeiro, porque está extremamente quente. Tá lotado e é importante também você entender isso para gerenciar a sua expectativa. Ah, mas eu só posso ir agora, tirar férias nessa região. Venha, mas entenda o lugar, entenda como que o ecossistema tá, para você não ter frustração. É diferente de você chegar com um sonho construído na sua cabeça e entender o que acontece aqui. Vai estar cheio, vai estar lotado, vai estar muito quente. A gente teve um episódio esses dias que em uma trilha tinha mais de 300 pessoas paradas para conseguir sair ali, né? Tinha uma fila, pessoal tirando foto, pessoal apreciando o lugar, e aí ficou um trânsito de montanha. Isso é comum, vai acontecer, mas não deixa de ser lindo. Só que, de novo, você precisa gerenciar essa expectativa. E qual que é o melhor ponto de você ir cedo para a trilha? Você vai se beneficiar da amplitude térmica, porque vai estar mais fresco, e você foge um pouco da superlotação, você vai estar um pouco na contramão, você chega nos lugares de forma mais otimizada. E dito isso, aqui é alta temporada em toda a Europa, não só aqui na região das Dolomitas. Então, reservar com antecedência, trem, hotel, restaurante, porque você ainda corre o risco de, ah, eu vou e chego lá e vejo o que que eu faço. Você não vai fazer nada, provavelmente. Então, se organizem aí para sua viagem. Outra coisa muito importante sobre segurança na montanha, ou até aqui mesmo nos vales, eu vou colocar um videozinho aqui.
São as tempestades, principalmente no final do dia ou ainda as tempestades elétricas, que são bem comuns nesse período. Então vai para a trilha cedo também, porque geralmente no final do dia você pode ser surpreendido lá na montanha com uma tempestade. A gente teve uma chuva, esses dias com bastante gelo. A gente ficou bem assustado, porque mesmo não estando tão alto, eu fiquei até imaginando: "Meu Deus, se alguém está na trilha agora e pega uma tempestade dessa, é muito perigoso". Ou ainda os raios, muitos raios e trovões. Então, se te pega ali na trilha, muitos acidentes também por conta do que a gente chama de exposição mesmo à natureza. Então, mesmo sendo, tempestades, assim, muito rápidas, acaba fazendo um estrago aí e tem que tomar muito cuidado, né, o vento muito forte. Então, por exemplo, se você tá ali, às vezes, numa crista de montanha e você tem uma ribanceira e um vento muito forte acaba cometendo você ou seu grupo ali, você pode escorregar. Então é muito sério. Entender o clima é a chave, como eu falei, para o sucesso da sua viagem. Outra coisa é muito legal, porque nem tudo também é cuidado ou tragédia, né, sobre essa região, é que a gente se beneficia agora de uma baita janela de luz. Então, o legal também de ir para a trilha cedo é que desde as 5:30 da manhã já tá claro, o que é ótimo, até 9 da noite. Então a gente super aproveita, porque olha só, num dia como esse, vai para a trilha cedo, dá para fazer um passeio incrível, dá para depois ir almoçar em algum lugar muito legal ali de montanha e à noite ainda dá para bater perna nas cidadezinhas e conhecer os centros. Eu faria um roteiro nesse estilo e não o contrário: "Ah, vou conhecer a cidade agora e no final do dia, que tá mais fresco, eu vou entrar na trilha", porque aí a tempestade vai te encontrar. Então, isso é uma outra dica que eu gostaria de falar. E o que que dá para fazer de esporte agora? Tudo. Eu acho que é o principal momento onde em toda a região, não só o Trentino Alto Adige, o Vêneto aqui, né, toda a alta montanha aqui, toda a região alpina, todos os esportes estão liberados para fazer, exceto, obviamente, esqui. Os lagos estão incrivelmente descongelados, mas sempre frescos e frios. Então, assim, as trilhas estão todas abertas, dá para pedalar, dá para escalar, então os esportes, assim, agora têm uma gama enorme, disponível, então dá para aproveitar bastante. E o que eu sempre recomendo é, nem tudo é só montanha, gente, o agroturismo aqui é lindo, os parreirais estão carregados de uva, logo menos vai ter a colheita, então dá para também fazer, o agroturismo. Então, por exemplo, o dia não está tão firme ou ainda está muito quente para fazer trilha, vai experimentar um vinho da região, vai fazer degustação em algum restaurante, alguma cantina, também vale muito a pena. Eu vou deixar uma lista aqui de lugares que a gente recomenda para você tomar um bom vinho branco, fresco, que eu tenho certeza que você vai adorar aqui na região. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já segue o nosso canal, sempre tem muito vídeo, muita coisa boa aqui da região. Vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira fazer uma consultoria comigo, para conhecer aqui, fazer a sua viagem dos sonhos. E até a próxima!